Por isso que nessa manhã a gente vai meditar em que como eu e você podemos ser missionários e missionárias que levam a palavra de Deus. Como eu e você podemos ser aqueles que anunciarão da palavra de Deus e o que isso significa. Então convido que a igreja abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, e depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui, Deus, diante de Ti, como igreja, como povo do Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Sua palavra, Deus. Não permita, Deus, que nada possa nos atrapalhar, que nada possa nos distrair daquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa manhã, Senhor. Queremos, Deus, sair daqui cheios do Espírito Santo, transformados pela Sua palavra, Deus, para sermos, Deus, verdadeiras testemunhas do Senhor para o mundo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Não sei se você viu essa semana, mas o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divulgou o mapa das religiões de 2022. E alguns cenários foram mudados no nosso país dos últimos 10 anos para cá. O catolicismo ainda se mantém como a maior religião, as pessoas que mais se identificam como católicos, mas isso tem diminuído nos últimos 10 anos de 61% para 56%, enquanto os evangélicos, nós, de uma forma bem geral, e o IBGE ele abarca qualquer outra denominação evangélica, cristã não católica como evangélica, né? Tirando os espíritos, enfim e tal. Mas os evangélicos aumentaram de 21% para 26%. É um aumento significativo, embora esse número ele tenha diminuído nesses últimos 10 anos do que comparado aos últimos 30 anos, né? O aumento do número de evangélicos no Brasil aumentou, mas de um ritmo menor, mais lento. Mas um número que chamou a atenção foi a das pessoas sem religião, que aumentou para cerca de 9% da população brasileira, o que dá cerca de 20 milhões de pessoas. Então, em números, daria para dizer que 1 a cada 4 pessoas no Brasil se denomina evangélica hoje, mas esse número também das pessoas sem religião tem aumentado também, com cerca de 20 milhões de pessoas. Seria basicamente a cidade de São Paulo inteira de gente sem religião no Brasil hoje. Tem o gráfico ali que os meninos podem mostrar, só para representar. Mas aí eu fiquei me perguntando, analisando esses dados. Como tem sido esse crescimento do número de evangélicos no Brasil nos últimos anos? A gente vê dos últimos
40 anos, 50 anos, um crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Mas será, pode mudar lá, Mateus, por favor? Será que a gente tem visto verdadeiros discípulos de Jesus crescendo? Eu fiz uma pesquisa também das 10 cidades mais violentas do Brasil nos últimos anos. 5 delas têm quase metade da população que se diz evangélica. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, quase metade delas diz que a sua população é evangélica. Será que esse número que temos visto tem refletido o que Jesus disse sobre o que é o seu reino? Será que eu e você temos sido resposta para esse mundo contemporâneo nosso, de gente que tem visto muito mais a fé como um produto do que necessariamente a fé como uma vida transformada pelo Espírito Santo? No censo, esse dado que foi divulgado essa semana também, outras espiritualidades têm crescido e proporcionalmente até mais rápido do que os evangélicos, do que a igreja de Jesus. Nós temos visto um cenário em que a fé em Jesus, ela compete com tantas outras coisas, com tantas outras ideias, que às vezes até usam o nome de Jesus para ganhar espaço no mundo, mas que não necessariamente, e boa parte delas não é o que Jesus nos ensinou, não é o que Jesus deixou para que a igreja dele anunciasse, para que a igreja dele vivesse no mundo. Um pastor bastante importante, já falecido, Tim Keller, ele escreveu um livro chamado A Fé na Era do Ceticismo, em que ele vai fazer um panorama desse mundo nosso, em que a fé em Jesus é mais uma coisa, é mais um ponto em que existem tantas outras ideias pelo mundo. E ele vai falar também de uma ideia em que nós, os cristãos, a gente tem vivido o que ele denominou de ateísmo prático, em que a gente lida com as coisas de Deus nos fins de semana, ou até mesmo durante a semana na sua célula, no pequeno grupo, enfim. No domingo você vem para o culto, e a gente encara o culto como uma fuga da realidade, como um momento em que você esquece da sua vida, como um momento em que você esquece dos seus problemas, e você vem para cá, se quebranta diante de Deus, mas logo que sai daqui ou vai para a sua tarefa secular, na segunda-feira você esquece de tudo que Deus falou com você no fim de semana, e a sua função, o seu trabalho diário ali, nada tem a ver com Jesus, e nada a ver tem com Deus. Às vezes o cenário religioso do nosso país, de gente misturando a fé em Jesus com outras coisas, de crescimento de outras espiritualidades e até mesmo de gente sem religião, pode ser um sinal de que eu e você, como crentes em Jesus, não temos vivido a nossa fé, o nosso chamado de ser um povo entre os povos, da forma em que Jesus nos deixou. Pode ser que as nossas vidas tenham refletido um ateísmo prático, de que aquilo que eu faço durante a minha semana não tem nada a ver com o reino de Deus. E fica uma primeira pergunta para nós: como que a gente pode ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo nesse cenário, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo em que a fé é mais uma coisa, em que a fé ela é combatida, em que a fé em Jesus ela é também misturada com outras coisas e gerado tanta coisa estranha. Como que a gente tem sido? E o livro de Atos ele vai ser uma resposta para nós. A Bíblia toda é uma resposta para nós, mas o livro de Atos ele vai ensinar coisas sobre a nossa realidade brasileira, e também sobre a nossa realidade como igreja evangélica da Barreirinha, igreja evangélica do Monte Santo, como cada um de nós tem que ser a resposta para esse cenário. Pode mudar lá, meninos, por favor?
O livro de Atos, ele começa com um plano de ação missionária de Jesus. E o versículo 8, que é bastante conhecido, e provavelmente você já ouviu diversas pregações nesse versículo, nesse tema. E talvez eu não vou trazer nada novo aqui, nem é a minha pretensão. Mas talvez para a gente relembrar coisas no nosso coração. E Jesus, ele deixa, no versículo 8, um plano de ação. Vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Isso não é à toa. O livro de Atos, ele pode ser dividido nessas 3 partes. A expansão da igreja, primeiro em Jerusalém, que vai até o capítulo 7. A segunda parte, que vai da Judéia e da Samaria até o capítulo 8. E uma terceira parte do livro, que vai do capítulo 8 até o 12, na segunda parte. E na terceira parte, que vai até do 13 ao capítulo 28, o final do livro. Em que a igreja vai se expandir para lugares que até então o povo de Israel não tinha levado a mensagem do Deus verdadeiro, e com o evangelho, pelo apóstolo Paulo e tantos outros, chegou no que eles entendiam como confins da terra. Lugares em que até então a verdade sobre um Deus que ama, que perdoa e que restaura e que dá uma nova criação por meio do seu Filho Jesus, não tinham ouvido isso, agora passam a ouvir. E eu e você somos fruto dessa longa história tão bonita da evangelização. Muitas vezes você pode ter ouvido mensagens de que qual tem sido a nossa Jerusalém, a nossa Judéia, a nossa Samaria, os nossos confins da terra. Não é verdade? Mas eu e você somos os confins da terra. Eu e você somos fruto de gente que durante os 2000 anos da história da igreja tem dedicado, gastado tudo o que tem para que o evangelho alcançasse as nossas vidas. E eu e você hoje somos chamados a fazer parte dessa história, desse plano de ação missionária, em que a gente agora é a nossa responsabilidade. O Josué orou isso agora na ministração do louvor. É a nossa parte agora anunciar o evangelho para os confins da terra, aonde a gente estiver. Amém? Por isso. E o o evangelista Lucas, ele vai escrever o livro de Atos como uma continuidade do evangelho de Lucas. Por isso que ele começa no primeiro versículo falando isso. E ele traz essa ideia de escrever o livro de Atos para dar legitimidade para a fé em Jesus. E o que isso significa? A fé em Jesus surgiu dentro do Império Romano, uma força muito poderosa, em que tinham imperadores que, como a gente viu nas exposições das cartas de Apocalipse, muitas vezes perseguindo esses cristãos. Só que o que Jesus ensinou, e que os apóstolos estavam pregando, e que Lucas está escrevendo agora, é que essa fé em Jesus, ela incluía todas as pessoas de todas as nações. Hoje na EBD o Alisson falou sobre isso. Inclusive, se você não tem vindo nas EBDs às 9 horas da manhã, você está perdendo. Venha, porque a igreja tem sido muito edificada sobre o que é o Espírito Santo, a doutrina da salvação do Espírito Santo. Então venha, irmãos. Acorda uma horinha mais cedo e vem para a EBD, porque tem sido bênção. O pessoal que está vindo aí pode confirmar isso. Amém? Então Lucas está querendo dizer que crer em Jesus é algo legítimo e que inclui as pessoas. Mas ele também quer mostrar que a igreja de Jesus, por meio dessas perseguições que têm acontecido, ainda assim ela tem crescido e expandido. E você que já leu o livro de Atos percebe que ao longo das páginas do livro, a igreja alcança lugares e histórias de gente que mesmo morrendo, mesmo perdendo a sua vida, anunciava do evangelho de Jesus. O primeiro caso é Estevão, no capítulo 6. Estevão, mesmo sendo apedrejado, o relato de Lucas vai dizer que o seu rosto brilhava.
E isso despertou gente confiando mais em Jesus, a sua vida entregue a Jesus, mas também despertou a perseguição. E ainda assim, continuaram firmes no anúncio do Evangelho. Qual tem sido a nossa resposta? Num país como o nosso, que não há perseguição oficial, qual tem sido a nossa resposta? Será que temos um coração disposto, como esses irmãos que gastaram as suas vidas para que a mensagem do Evangelho alcançasse os confins da terra? Será que a gente tem cumprido o nosso papel como testemunhas de Jesus Cristo, nos lugares que Deus tem nos colocado? E o grande objetivo, eu acredito, que o Lucas, ao escrever o livro de Atos, mostrar que essa expansão, que a legitimidade da fé em Jesus e todo o plano missionário, ele só acontece porque o Espírito Santo age entre o povo de Deus. É pela força do Espírito Santo que a igreja caminha e avança. Nunca foi, irmãos, nas páginas da Bíblia, pela própria força do ser humano. Nunca foi por fazer concessões com o Império Romano, mas sempre foi de firmar o pé e dizer: Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. É isso que a igreja fez no livro de Atos. Isso custou a vida de muita gente. Qual tem sido o nosso papel? Será que temos firmado o pé e dito: Jesus Cristo é o Senhor? Ou será que temos nos curvado aos imperadores do nosso tempo? Será que temos conciliado a fé em Jesus com ideias que são estranhas à palavra de Deus? Por isso que Jesus, quando ressuscita, ele vai instruir ainda uma última coisa para os seus discípulos. A gente tem em Marcos e Mateus a grande comissão. E aqui em Lucas também, né, o exemplo daquilo que Jesus deixou por último para os seus discípulos. E não é uma coisa nova, mas é uma reafirmação de tudo aquilo que eles tinham ensinado. Então, no primeiro ponto, um poder que Jesus dá para que os discípulos sigam em frente. Pode mudar lá, isso, obrigado. E esse poder, ele não vem do próprio ser humano, mas vem do Espírito Santo. De dar continuidade ao que Jesus começou. E essa continuidade, ela é uma história que começa, mas que ela não tem fim. Ela não conhece o fim. Quando Jesus ressuscita e ensina aos seus discípulos, instrui eles sobre as coisas do reino de Deus, ensina para aqueles que ele tem escolhido. A continuidade do ministério de Jesus não é tarefa para qualquer pessoa, mas é tarefa para aqueles que foram resgatados por Jesus, aqueles que foram feitos nova criatura. Eu acredito que eu e você somos parte disso agora. E eu e você somos partes dessa história. E um ponto muito importante e fundamental da nossa fé, como o Alisson ministrou para nós na semana passada, a ressurreição é um valor que ela é inegociável, inquestionável para a nossa fé. E hoje, inclusive na EBD, o Alisson comentou de ensinos que relativizam a palavra de Deus, que dizem que Jesus ressuscitou muito mais na ideia e nos corações daqueles que o seguiam do que de verdade e em corpo e fisicamente. Só que a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios 15, o texto que o Alisson pregou para nós na semana passada, que a ressurreição, ela é algo físico, histórico e real, irmãos. E esse é um valor que é inquestionável. Lucas vai dizer de verdades incontestáveis da ressurreição de Jesus. Isso a gente não pode negar, irmãos. Isso é um fundamento da nossa fé. Porque é por meio da ressurreição que Jesus confirma o plano da salvação nas nossas vidas. E é aqui, na ascensão, na ida aos céus, que ele inaugura a fase da igreja em que eu e você fazemos parte. Porque a gente não adora um Deus morto,
A gente adora um Cristo que é vivo, um Cristo que governa e tem a história nas suas mãos, como a gente viu em Apocalipse. Um Jesus, o Senhor soberano sobre todas as coisas. E Jesus ensina então esses apóstolos, fala sobre eles, sobre o reino de Deus. E a gente vai ver que a expectativa, a perspectiva que os apóstolos ainda tinham sobre o reino de Deus ainda não estava muito calibrada com o que Jesus entendia o que era o reino. E o reino de Deus era o tema central do ministério de Jesus. Por todos os evangelhos, Jesus falava sobre o que viria o reino. Mas ainda assim os apóstolos estavam com uma ideia distorcida. E Jesus fala também para eles esperarem a promessa do Pai. A promessa de que viria o Espírito Santo. Jesus tinha falado isso lá em João 16. No Antigo Testamento, inúmeras promessas. E é aqui então, a partir da vida de Jesus, que o Espírito Santo começa a atuar e agir entre o povo. E aqui então, a gente percebe que é somente pelo Espírito Santo que os apóstolos começaram a proclamação do Evangelho. Não existe, irmãos, evangelização, não existe proclamação do Evangelho sem corações dependentes do Espírito Santo, sem vidas transformadas por Jesus, sem vidas convencidas do pecado, do juízo e da justiça pelo Espírito Santo de Deus. Não há na história da igreja movimentos em que o Espírito Santo não guiou. E qualquer gente que se levante contra isso e que ache que na sua própria força, nas suas próprias ideias, que o reino de Deus vai ser proclamado, essa pessoa está fora daquilo que Jesus disse. Esse é um primeiro ensino para nós. O poder que a gente tem para seguir para frente vem do próprio Deus, do seu Espírito, que age entre o seu povo. E o segundo ponto, vai falar sobre o que é o reino de Deus efetivamente. Olha no versículo 6, depois de Jesus falar sobre as coisas do reino, depois de Jesus falar que a promessa do Espírito Santo viria para agir entre o seu povo, e a partir disso que eles proclamariam, os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, então é nesse tempo que o Senhor vai resgatar o reino, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque os discípulos, eles ainda esperavam esse reino político. O reino de Israel, pode mudar lá para o ponto 2, Mateus. Eles ainda esperavam o reino político, o reino de Israel como a maior nação do mundo. Um reino que ia acabar com o domínio dos romanos. E os judeus seriam então a maior nação de todas. Isso fica para nós. O que a gente tem esperado do Senhor? Quais têm sido as nossas expectativas sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é? Será que temos esperado que a nossa sociedade se conserte e que a igreja domine todo o mundo e que não existam outras religiões, não existam gente que não creiam em Deus? Mas como a gente viu com os dados do nosso Brasil, isso tem sido ao contrário. Por mais que a gente, como igreja evangélica no Brasil, tenha crescido, a gente ainda compete com outras coisas. E esse crescimento não necessariamente significa discípulos verdadeiros de Jesus. Você sabe muito bem como é. Será que a gente tem esperado coisas que a palavra de Deus não nos diz? Será que temos esperado uma força política de um reino que não é o que Jesus espera? Mas o que Jesus entendia como o reino de Deus? Jesus, ele vai corrigir as expectativas e as noções erradas que os apóstolos tinham sobre o reino de Deus. No versículo 7, ele vai dizer que não importava para os discípulos saber a hora que isso poderia acontecer. Porque para Jesus,
o reino de Deus, ele é visto em 3 perspectivas. A primeira delas é que o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus, ele não é algo que conhece limites geográficos, não é algo que conhece territórios que foram conquistados, mas o reino de Deus, ele diz respeito a corações transformados. Por isso que a partir do momento em que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, não importa de que nacionalidade nós somos, não importa de que opinião política nós tínhamos, não importa a nossa cor da pele, importa agora que o nosso coração, ele é transformado de um coração de pedra para um coração de carne, como está lá em Ezequiel, Jeremias. Mas está no Antigo Testamento, Ezequiel, na verdade. Que é um coração transformado pelo Espírito Santo. O reino de Deus não conhece limite, porque ele inclui gente de toda língua, toda raça e toda nação, para a glória de Deus Pai. Amém? E esse reino, ele é multinacional. Eu não vou dizer que o reino é internacional, né, gente? O reino de Deus, ele é multinacional, tá bom? Não, né, mãe? O reino não é internacional, ele é multinacional. O reino de Deus, ele vai abranger, gente, povos de todas as línguas, que conhecem e reconhecem a esse Jesus como o Senhor soberano, que foram gente que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, como está lá em Apocalipse. E esse reino, ele é também gradual. Ele não é um reino que se estabelece num primeiro momento, mas ao longo de toda a história, e até que o Senhor venha, ele vai ganhando mais gente. E isso é lindo demais sobre o reino de Deus. Porque se ele não conhece limites, e se ele é de várias nações, a cada tempo, pessoas e mais pessoas têm conhecido a esse reino e feito parte disso. E eu e você temos lugar nisso também. E o que Jesus vai dizer é que esse reino, ele não é estabelecido então pela força militar ou política ou por dominar territórios, mas é um reino que é estabelecido no amor e pelo poder do Espírito Santo. O poder que a igreja vai receber do Espírito, no versículo 8, não é um poder militar ou político, mas é um poder espiritual, pessoal e que transforma vidas. Então, por isso, irmãos, eu e você, que somos testemunhas de Jesus, recebemos esse poder. E a fonte desse poder é o próprio Deus, o Espírito Santo, que é dado para a igreja testemunhar do poder de Cristo. Esse poder para agir em nome de Jesus. Todos os relatos do livro de Atos demonstram e descrevem como a vida desses discípulos serviram como testemunhas fiéis do Evangelho. Olha lá o Atos capítulo 4, versículo 12 e 13. Aqui o apóstolo Pedro e o apóstolo João tinham curado um homem, e eles foram interrogados pela liderança dos judeus, e as lideranças falaram para eles parar de agir em nome de Jesus. E olha a resposta que Pedro dá para as lideranças. Quando Pedro viu isso, se dirigiu ao povo: Israelitas, por que vocês... estou lendo o capítulo 3, Pedro vai responder. Ele vai dizer antes, que Jesus é a pedra que os construtores, os líderes judeus rejeitaram. E ele vai dizer no versículo 12: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro. E eles continuam: ao verem a ousadia
Gostei o Josué usou essa palavra na oração dele. A ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João, não considerando as circunstâncias que poderiam gerar da vida deles, a prisão, a perseguição, ousavam em dizer que não há salvação em nenhum outro nome. E o povo, ao ver isso, a liderança dos judeus, vendo isso, falavam: esses homens realmente estiveram com Jesus. Será que se alguém, o nosso colega de trabalho, o nosso parente, o nosso familiar, alguém na rua, olhar para as nossas vidas, vão poder dizer: realmente essa pessoa conhece a Jesus? A gente não esteve fisicamente com Jesus, mas o seu poder, o Espírito Santo que agiu na vida desses homens e mulheres e que agem durante toda a história, ainda assim age em nosso meio. Será que temos sido testemunhas fiéis, que ao olharem para as nossas vidas, veem realmente que ali há alguém, ali a Igreja Evangélica da Barreirinha, a Igreja do Monte Santo, é uma igreja que realmente conhece a Jesus Cristo? E esse poder, então, de agir em nome de Jesus é um poder também que rompe com preconceitos. O plano de ação missionária de Jesus, ele incluía regiões que eram menosprezadas pelos judeus. Você já sabe disso. A região da Samaria era uma região em que os judeus, eles preferiam caminhar 3, 4 vezes mais do que atravessar essa região, porque era uma região impura, uma região suja, uma região em que ali era um povo inferior. Mas Jesus vai dizer: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. O Evangelho, ele alcança gente que para os nossos olhos seriam inalcançáveis. O Evangelho alcança vidas que para nós seriam vidas das mais desprezíveis da sociedade. E isso nos diz que nós temos que ter olhares que rompem com os preconceitos. Olhares e corações dispostos a ir em lugares dos mais tenebrosos, sujos e distantes e menos glamourosos possíveis do mundo. O Evangelho, irmãos, e a igreja mais tem crescido nos últimos anos em lugares em que o culto e a vida com Jesus não pode ser como a nossa. De irmãos nossos que nesse momento não tem uma igreja com microfone, slide, televisão e caixa de som para se reunir. É ali, em lugares em que a vida entregue a Cristo significa a morte, que o Evangelho mais tem crescido. Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa disposição em proclamar o Evangelho? Olha lá em Efésios 2, um texto bastante conhecido, do versículo 13 e 18. Como a vida em Jesus rompe com esses preconceitos, com aquilo que a gente acha de quem merece ouvir do Evangelho. Do versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo seu sangue, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse para si uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando Cristo veio, evangelizou para paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Nos últimos anos também, muitos refugiados e imigrantes têm entrado no Brasil, e amém por isso. A nossa igreja tem visto isso, para a glória de Deus. Só que à medida que esses muitos imigrantes e refugiados têm entrado, o preconceito também tem aumentado.
Eu tenho certeza que os nossos queridos irmãos e irmãs que estão aqui podem nos relatar episódios tristes que têm acontecido. Qual tem sido a nossa resposta como igreja? Efésios 2 vai nos dizer que de dois povos nós fomos feitos um. Dos judeus e gentios agora todos somos povo de Deus. De venezuelanos e cubanos e brasileiros todos somos povo de Deus. E esse poder que é para agir em nome de Jesus, que rompe preconceitos, é também para pregar até os confins da terra, de um povo só. Em Efésios 2, agora no versículo 19 e 21, vai falar que vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. E vocês também nele têm sido edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, o que tem acontecido na nossa igreja é fruto da obra do Espírito Santo. É fruto de Deus operando entre nós. E eu e você, os brasileiros, temos que acolher os nossos irmãos que vêm de fora. Porque eles não são outro povo. O documento deles até pode dizer, né, que eles vieram de outro país. Mas o nosso documento, o selo do Espírito Santo, nos diz que todos nós somos membros do mesmo corpo de Jesus, do mesmo povo. E somos chamados a pregar até os confins da terra. E chamados também, e esse poder nos dá a possibilidade de morrer para isso. O versículo 8 vai falar de Atos 1, de testemunhas. E você já sabe disso, a palavra testemunha originalmente ela significa mártir. E quando Lucas vai usar essa palavra, ela não significava necessariamente alguém que morresse por algo, mas alguém que fosse testemunha de um julgamento. Essa era uma palavra que era usada ali no Império Romano para, se você visse alguma coisa acontecesse, você fosse interrogado, você ia dizer, foi isso que aconteceu. Você ia descrever a verdade do acontecimento. Só que essa palavra mártir, ela vai ganhar a conotação que a gente conhece hoje de alguém que se entrega por alguma causa, por causa dos nossos irmãos cristãos e cristãs do livro de Atos. Foi o povo de Deus que transformou o significado dessa palavra. De não só alguém que testemunha, não só alguém que fala das coisas que viu e vivenciou, mas de alguém que está disposto a entregar a própria vida por causa dessa verdade. Por isso que Paulo vai dizer, a gente não pode negar o que a gente viu, está lá no capítulo 4 de Atos. A gente não pode não dizer sobre Jesus, porque a gente viu o que ele fez. E nessa calibragem que Jesus está falando sobre o reino, para os apóstolos ele está falando, o reino de Deus é um reino formado por gente que age em nome de Jesus, por gente que rompe com preconceitos, gente que prega até os confins da terra, mas que está disposta a morrer por isso, a perder a sua vida. Jesus já tinha falado isso em Mateus, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perca por nome de Jesus. Qual o reino que temos servido? Qual é o reino que temos testemunhado? Será que é um reino em que a gente espera uma dominação política e territorial? Ou o reino de Deus? O reino que é marcado pelo amor, pela graça, pelo perdão, pela correção dos caminhos também. A gente faz parte desse reino, que é um reino que inclui gente de todos os povos. Mas será que as nossas vidas têm anunciado a verdade, obedecido ao Senhor Jesus, confiado as nossas vidas a Ele? Será que a gente tem
visto que a nossa missão de carregar o nome de Cristo em tudo o que fizer, em tudo que a gente se propor a fazer, amanhã no nosso trabalho, o reino de Deus vai ser anunciado pelas nossas vidas, pelas nossas bocas, pelas nossas ações. Quando o nosso culto acaba, o nosso culto ao Senhor não pode acabar. Quando a gente sai das paredes da igreja, a nossa vida de testemunha, ela não tem que acabar. E do contrário, na verdade, é no mundo, é lá fora que a gente vai testemunhar esse reino a que a gente pertence. Por isso, que ser uma testemunha genuína de Jesus diz respeito a vidas comprometidas com a sua palavra, de vidas que amam genuinamente a Jesus. E o texto continua no versículo 9, da ascensão de Jesus, da glória da partida, mas ainda assim da promessa e da esperança da glória do retorno de Jesus Cristo. A ascensão de Jesus é o selo da vitória, o cumprimento final da obra da salvação. É o Jesus mostrando para os seus discípulos que a obra redentora está realizada e que agora o Filho de Deus, o Senhor soberano sobre o universo, está intercedendo pelo seu povo e que um dia Ele vai voltar. Essa obra, ela faz parte do que Deus planejou para Jesus Cristo, o exaltando. Filipenses 2, 9 e 11 vai falar isso. Que não deu um nome acima de outro nome, que é o nome de Jesus Cristo, e que um dia todos confessarão que Ele é o Senhor. É por isso que a gente vive, é por essa esperança. E que Ele vai voltar pessoalmente. A vinda do Senhor, como a sua ressurreição, ela é real. E ela virá acontecendo, irmãos. É por essa esperança que a gente vive. Só que tem uma questão aqui. Os apóstolos, eles vacilaram em dois momentos aqui. Primeiro no versículo 6, esperando que o reino seria restaurado politicamente e territorialmente. E agora de se prender, ficar com os seus olhos fixos no céu, esperando a volta de Jesus. No versículo 11 é esse segundo erro, de que Jesus agora ficar olhando para o céu e esquecer da realidade do mundo. A primeira visão deles, no versículo 6, era terrena demais. Achar que o reino de Deus seria estabelecido aqui. E essa segunda visão, ela era celestial demais, ignorando a realidade. Justo Gonzalez, um importante historiador e teólogo cubano e cristão, excelente, irmãos. Procure as obras dele, é muito bom. Ele vai escrever que esses erros são muito comuns em toda a história da igreja, de ou enfatizar uma mensagem que diz respeito a essa vida aqui, em que se você cumprir ritos e códigos de conduta, você vai alcançar a salvação, ou de que a vida em Jesus se resume a lutar contra as desigualdades aqui na terra, ou de achar que nada daqui importa e que a gente só precisa olhar para o céu. O próprio apóstolo João combateu isso, dizendo que os falsos ensinos de que você pode viver de qualquer jeito aqui, porque aqui não importa, o que importa é o céu. Mas o que a palavra de Deus nos diz é justamente o contrário. É olhar para o céu sabendo que os nossos pés estão no chão ainda. É saber que um dia Jesus Cristo vai voltar e a gente vive por essa esperança. Mas é saber que a gente tem uma coisa muito importante a se fazer aqui. E vamos combinar, seria muito melhor, né? Que o momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente fosse para o céu. Não é verdade? A vida ia ser muito mais fácil e simples. Mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente pisar nessa terra, a gente tem uma missão de levar o nome de Jesus até os confins da terra. Então, ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo implica em dizer que a gente
tem que calibrar as nossas expectativas. Calibrar as nossas expectativas conforme o que a palavra nos diz. E se o título da mensagem era uma pergunta, um missionário, eu? A nossa conclusão é numa exclamação. Pode mudar lá, Mateus, por favor. Eu, um missionário. Amém? E essa exclamação, ela tem que vir de vidas dispostas a esperar no Senhor, como os apóstolos foram orientados por Jesus. De testemunhar fielmente sobre quem Jesus é. E de conhecer e viver a mensagem de um reino que não é físico, que não é político, mas de um reino que alcança povos de todas as línguas e nações. É viver pela esperança da volta de Cristo, sabendo que até lá a gente tem uma missão, de ouvir o que o Senhor tem dito para nós, pela sua palavra, de sermos um povo entre os povos, de sermos testemunhas fiéis, e que estão prontas a que, se necessário, perder tudo o que temos, a fim de ganharmos vidas para o reino de Deus. Que assim seja, irmãos, as nossas vidas. E que ao sairmos daqui da nossa igreja, comece e continue o nosso testemunho desse reino do amor, esse reino que resgata gente de todo o povo. Para que a gente seja, de fato, um povo, o povo de Deus, entre todos os povos da terra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio.